Cimarron, Estados Unidos, 1931. O filme conta a história de um indivíduo chamado Yancey Cravett e de sua esposa Sabra Cravett, e a luta desse homem, né, para desbravar o oeste americano, mais especificamente o estado de Oklahoma. O filme começa com a corrida do oeste, né, quando o governo americano estipulava que em determinada data, determinada hora, todos estavam autorizados a participar de uma corrida para ver quem chegava primeiro a determinadas terras e assim conseguir pegar essas terras, oficializar-se, né, como dono dessas terras. O filme traz algumas questões bem interessantes, né, como por exemplo, digamos que a pessoa que mais quer atrapalhar ele nos planos dele é a sogra dele, né, que fica inconformada de saber que ele vai pegar a filha dela, né, no caso a esposa dele e o netinho dela, para ir embora da civilização e em direção a uma terra selvagem, né? Infelizmente é mais um filme que mostra o estereótipo das pessoas negras da época, né? Pessoas com uma inteligência bem inferior e um deslumbre bobo em relação a qualquer assunto. Tem uma cena que é muito interessante, que a esposa do Yancey, ela fica indignada com o preconceito que o rapazinho, que eles têm uma espécie de criado, né, que é um rapaz negro. Ela fica indignada com o preconceito que ele sofre, porém fica possessa de raiva com o filho, porque conversou com o índio e ela chama ele de índio nojento, índio porco, alguma coisa assim. A mesma pessoa que não gosta que haja preconceito com pessoas negras tinha um preconceito tremendo com o indígena, coitado. O filme, apesar de lento e meio chatinho, mas ele mostra de maneira bacana, assim, como surgiu a civilização americana como nós conhecemos hoje, né? De 13 colônias encostadas ali no litoral do Atlântico para uma nação que se estendeu até o Pacífico. As vilas, né? O comércio nascendo, as vilas nascendo, as ordens institucionais. Tanto que Ansem se torna um homem muito importante, proeminente na sociedade. Ele se torna editor de um jornal, né? Portanto, alguém que tem bastante influência naquela sociedade, né? Mas o espírito aventureiro dele não permite a ele ficar só por isso mesmo. Ele até comenta que ele nunca passou mais de 5 anos num lugar. E aí ele faz algo que, cara, ele abandona a família, desaparece por anos, atrás de outras terras, outras aventuras. Ah, acho que o filme mostra um pouco daquela hipocrisia da sociedade também, né? Uma sociedade extremamente religiosa, mas que é totalmente intolerante com qualquer pessoa. É, tem um julgamento contra uma mulher, não, acho que é Dixie Lee o nome dela, que a mulher é julgada basicamente por ser uma meretriz. Ela é uma das que correu primeiro, conseguiu uma das terras, né? No começo do filme ela até engana o Yance para conseguir uma terra que ela queria. Mas nunca é bem vista pela sociedade, nunca. Aquela sociedade assim que se preocupa demasiadamente com a vida dos outros. O filme mostra também que em todas as épocas sempre tem que ter palhaços, sempre. Sempre tem que ter imbecis que parece que nasce nessa terra só para infernizar a vida dos outros. Inferniza a vida do cara que tá trabalhando, inferniza a vida do vizinho, inferniza a vida. Sabe, aquele bando de bocó de idiota retardado que se junta para. E ainda mais naquela época, os caras andavam com a arma na cintura. E é mais um caso que o Ian se resolve, por isso ele fica ainda mais respeitado na sociedade.
é interessante a gente assistir esses filmes antigos porque eles mostram pra gente que muitas coisas podem mudar, né? A tecnologia pode evoluir, alguns pontos culturais, o ritmo da vida pode mudar, mas muitas coisas continuam essencialmente humanas, né? Muitas coisas continuam essencialmente humanas. A preocupação com os filhos, a- as relações familiares, as relações com vizinhos, o espírito aventureiro ou o espírito pacato, comedido, né? Pessoas que gostam de viver a sua rotina, não sair dela, pessoas que gostam de se aventurar. E, e em determinado momento o filme chega num ponto assim que ele atropela demais os fatos, sabe? É, passam-se os anos assim, com pinceladas assim, bem pouco coordenadas entre um. É só aparece um ano, aparece uma situação, muda para outro ano. A Sabra, ela acaba, até pelo fato do marido ter desaparecido, sumiu na vida, ela acaba se tornando a âncora da família, né? O filho dela acaba casando com uma indígena, a mulher acha um índio porco e o filho vai e casa com uma indígena, né? Mostra que não adianta a gente querer controlar os nossos filhos. Até tem uma cena em que ela chega no marido dela e é uma frase assim, sabe? Sensacional. Uma ideia sensacional que eu captei nesse filme. Ela chega ao marido dela e reclama, fala: Você concordou que seu filho case com uma indígena? Ele falou: Por um acaso a gente vai conseguir viver a vida dos nossos filhos? Alguma coisa assim, mais ou menos ele fala. A gente vai conseguir interferir na vida dos filhos? Viver a vida por eles? Cara, cada ser humano tem a sua vida. Não adianta. A não ser que seja um opressor, não um ditador, sabe? Aquelas pessoas que oprimem os outros e muitos têm o desejo de oprimir, oprimir, oprimir. A única pessoa que ele consegue oprimir na vida, já que não consegue oprimir os outros, oprime a mulher e os filhos. Tem muito disso, infelizmente, no mundo. Alguns oprimem os funcionários, alguns se não tem funcionário, mas oprimem os trabalhadores que trabalham para eles, oprime, sei lá, a moça do supermercado, a caixa do supermercado, oprime o entregador de pizza, entende? E ele deu um ensinamento maravilhoso, ele falou, tem como a gente oprimir o filho e impedir que ele faça o que ele quer? Ele gosta da moça, ele quer casar com ela, deixa ele casar com a Índia. E depois a mulher acaba até gostando da Nora. Uma coisa normal. Porque passa-se muitos e muitos e muitos anos, né? E aí o filme se perde um pouco. Embora não seja um filme maravilhoso, é um filme até interessante. Mas ele começa a atropelar um pouco o final. Mas é. Embora não seja assim, basicamente baseado em fatos reais, vamos dizer assim que esse tal de Yancey não é um homem que existiu, é uma representação de vários homens que existiram na história americana. Quantos e quantos homens saíram do leste, foram para o oeste, ajudar a estabelecer aquelas sociedades, ajudar a criar aquelas comunidades, ajudar os Estados Unidos a ter 50 estados, né, das 13 colônias se tornar os 50 estados que são hoje, né, com leste, meio oeste e oeste, um país completo. Embora não se compare a população do meio dos Estados Unidos com a população das costas, isso daí acho que em qualquer país do mundo, mas ajudou a estabelecer a nação. É interessante nesse aspecto. Não é aquele filme assim maravilhoso, não é aquele filme que você tem vontade de ver mais vezes, né? Você assiste, acha bacana, né? Ganhou o Oscar de melhor filme. Ganhou o Oscar de melhor filme. Desse comecinho, desse recorte inicial, podemos dizer que bem longe de ser o melhor, bem longe de ser o pior. Mas é um filme interessante, que se atropela um pouco, se arrasta um pouco, mas
vale o entretenimento, vale o, o conhecer um pouco da história.